Bem-vindos a mais um programa. Hoje a conversa será muito bacana para quem gosta de pássaros. É isso mesmo, o tema será este. Lá atrás, nós tínhamos o hábito, muitas pessoas, de terem pássaros dentro das suas gaiolas, na sua casa, na varanda. Muitos também tinham um próprio viveiro de pássaros, aqueles que tinham mais espaço, e um pouquinho mais de dinheiro. Haviam também atividades como, por exemplo, o clube dos canarinhos, que faziam, acho que eram canarinhos, que faziam competição para ver quem é que era o melhor pássaro. Também tinha os pássaros que valiam muito dinheiro, mas muito dinheiro, para colecionador. E agora? A gente não vê mais quase gaiola, a gente quase não vê mais viveiro. Os pássaros estão, como todos os outros animais, protegidos por lei. Como é que essa mudança para a nova geração está acontecendo? Para isso, eu vou falar talvez de algo que tu não conheças. Observador de pássaros. Você já ouviu falar nisto? Você já ouviu falar nessa atividade? Para isso eu estou com dois especialistas aqui conosco. O Wellington Machado, bem-vindos ao programa. Muito obrigado pela oportunidade. E também o Alexandre Grossi, muito obrigado também pela sua presença no programa. Obrigado, Sérgio. Prazer. Nós estamos aqui no Caieiras, por isso que está esse espaço bonito aqui, de verde, Mas eu vou começar por ti, eu começo aqui, para tu me falar um pouco da tua biografia. Tu é natural da onde? Nasceste aonde? Eu sou joinvilense, nasci em Joinville. Sou daqui mesmo, natural daqui. E me formei em biologia já faz algum tempo, E segui desde a época da graduação, nessa fase de formação, com essa ideia de observar pássaros. Então, assim, para mim já foi uma coisa que conciliou a formação. A tua atividade profissional. Isso, com o interesse que a gente acabou adquirindo também, aquela questão básica de quanto mais a gente conhece, mais a gente admira, Uhum. Então, comecei a conhecer e aí, desde lá, não parei, me formei em biologia e hoje é a minha profissão. A gente faz alguns estudos que envolvem. Mas que momento que tu descobriu que tu gostaria de entrar nesta atividade que hoje é o teu hobby? De Sim. Começar a ir para o mato, começar a dizer assim, puxa, esse passarinho... tu teve uma idade que isso ficou mais forte em ti? Olha, assim, eu acho que teve uma relação com a graduação. Acho que anterior a isso, não me recordo. Assim. Não tinha gaiola em casa? Pequeno. Não tinha tinha gaiola, não tinha viveiro? Não, é lógico que um pássaro atrai as pessoas, a beleza dos pássaros. Mas tu não tinhas na tua casa, na varanda não tinha pendurado? Não era um hábito da minha família lá ter, assim, nunca tivemos. Então, talvez, se tivesse... pudesse ter atraído já um pouco mais cedo, pode ser, não posso negar. E a tua natureza? Da onde tu viestes, onde é que tu nascestes? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Dourados, mas eu sou morador de Joinville desde o final dos anos 70, Eu gosto de falar que eu vivo em Joinville mais tempo do que a maioria dos joinvilenses, Uhum. E como é que tu veio de lá para cá? Qual é essa história dessa tua jornada? Eu era criança, meu pai trabalhou muito tempo em banco e ele sempre... acabou tendo as transferências de lá para cá, mas ele acabou gostando muito da cidade e a gente acabou se estabelecendo definitivamente aqui em Joinville. E a tua profissão, tu é administrador? Sim, eu sou administrador na área de tecnologia, empreendedor na área de tecnologia. Pode falar o nome da tua empresa, não vou cobrar nada aqui. Mas eu trabalhei em várias empresas conhecidas aqui da cidade, DataSul, Neogrid, e depois acabei fundando a minha própria empresa, Simplus, que a gente acabou vendendo aí para uma empresa americana. Mas eu sempre fui um entusiasta da natureza, desde criança. Tu já veio de uma região que isso é muito forte, Isso, E aí não tive essa oportunidade, do Grossi aí de ter esse contato mais, digamos assim, profissional, mas muito levado pelo meu avô, que sempre me convidava para pescar desde criança e caminhar no mato e mostrava as coisas que ele conhecia. Então o meu contato veio daí, Meu entusiasmo, interesse pela natureza vem aí dessa relação com meu avô. Aí tu chegou aqui e tu começou a dizer assim, agora eu quero conhecer um pouco mais de pássaros. Quando é que aconteceu isso na tua vida? Isso é uma pergunta que vem com frequência. Desde quando você observa aves,
Eu acho que aqui... aves, não é? São pássaros. Não, mas outras coisas. Sinônimos. É sinônimos. Eu acho que aqui cabe até um esclarecimento, talvez, né? O que é um observador de aves, né? Muitas vezes eles associam ao cara que tem um mega equipamento, está fotografando. Na realidade, não. O observador de aves é aquele que contempla as aves no seu ambiente natural, né? Então, se você levantou cedo, escutou uma ave, contemplou aquilo, viu a beleza, você é um observador de aves, né? Então, está curtindo aquele momento. Está curtindo aquele momento, está apreciando, né? Cabe reforçar aqui no seu ambiente natural, sem interferir na vida desse pássaro, dessa ave. Então, mas aí eu te interrompi, porque Claro. tu estavas dizendo, olha, Sérgio, e nesta data na minha vida eu descobri esse hobby. E como hobby de prática de vou sair hoje para observar aves, eu venho aí provavelmente há uns 6, 7 anos já. Tu não és tão antigo assim? Na observação? Talvez não tanto quanto o Grosso. Não. Quanto tempo tu tá? Mais de 15, então próximo a 20 anos. Revelamos aí a idade dos dois. Com certeza. Existe aqui em Joinville, e eu estou aqui com a diretoria, o Clube de Observação de Aves, que é aí sim uma organização, Sim. certo? Em que vocês fazem esta troca de informações de tudo quanto é jeito. Tu és o presidente. Isso. Como é que funciona? No momento. Como é que funciona o COA? O COA, na verdade, ele foi surgindo naturalmente, né? Porque essa atividade, vamos assim, esse, vamos chamar de lazer, ele existe há muito tempo em outros países, né? Nos Estados Unidos há muito tempo, na Europa há muito tempo. Então, essas coisas começam a chegar aqui de maneira um pouco mais lenta, mas já se tem uma noção da atividade há algum tempo. Então, como eu já pratico isso, né, como eu já falei, em função da formação que eu tenho, do trabalho que eu tenho, é natural que tu vai encontrando algumas pessoas que também se interessem pelo tema, né? E aí, as coisas começaram a andar de forma natural, viram que, né, eu tenho, por exemplo, alguns livros publicados sobre as aves, então sabem que eu já trabalho com isso, que eu faço esse tipo de atividade, então as pessoas me procuram. Alexandre, viu um bicho lá, aquele lá tu já viu? Não, a gente já viu em outro lugar, então você vai conhecendo as pessoas, né? Então isso começou a se transformar numa questão, assim, envolvendo cada vez mais pessoas e a gente decidiu, de forma mais efetiva, criar um clube em si. E aí a gente, né, construiu tudo uma questão administrativa e a ideia agora é atrair mais pessoas. Então, assim, basicamente, o clube ele atrai pessoas, ele convida pessoas a fazerem determinadas saídas, irem a determinados pontos, com o foco de observar as espécies. Mas daí é que vem essa magia, eu diria, né? Porque quando a gente fala em observação, e tu explicou que a pessoa simplesmente pode ir no seu quintal, né, uma praça, enfim, algum outro local, e ficar ali curtindo aquele pássaro. Sim. Mas isso tem, a partir dali, avanços, né? Passos adiante. Claro. E esses passos significa que você, além de estar apenas observando, você começa a identificar que ave e fotografar estas aves. Isso. Não é? Isso é comum. E essas etapas desses registros que você foi lá no mato, você identifica inclusive pela região quais são os pássaros que lá são naturais. Isso. Falei alguma bobagem? Não, tá corretíssimo. Então, a observação naturalmente vai criando uma curiosidade, né? Então, você viu uma ave, daqui a pouco você viu uma ave com uma cor um pouco diferente, chamou a tua atenção, você vai tentar buscar, e hoje a identificação ela é muito facilitada, né, pelos aplicativos que tem, pelos sites e tudo mais. Então as pessoas vão começando a ter essa curiosidade. Todo observador, no seu início, fica muito surpreso com a diversidade que a gente tem aqui em Joinville, por exemplo, né? Então, se pedir para qualquer cidadão comum falar nome de algumas aves, vai chegar talvez uma lista de 20. Quantas 30, aves nós temos aqui confirmadas? 487 diferentes espécies em Joinville. Até o momento. Até o momento. Porque é uma descoberta, né? Sim, De repente você sim. pode encontrar algo que ninguém tinha sido... Em cidades dos arredores de Joinville, a gente tem registros que não tem em Joinville. Então... São aves que só existem lá.
Pode até não ficar só lá, né? Mas... Isso, mas que assim, não houve um registro em Joinville ainda, né? Sobre essa questão existe um termo, e aí o Grosso vai me ajudar, né? Que são as espécies endêmicas, né? Uma espécie endêmica é que ela está limitada a uma região, né? Então, a gente tem espécies que são endêmicas, por exemplo, do norte catarinense e o sul do Paraná. Que uma delas, que foi descoberta em Joinville, que se chama Maria Catarinense, né? Que é um lindo pássaro. Eu acho muito bonito. Sim. Né? Agora eu queria... as pessoas devem estar perguntando em casa, sim, mas eu fui lá, bati a foto, observei, como é que eu vou identificar que ave é essa? Não conheço coisa nenhuma. Aí tem duas coisas que eu queria também explicasse já né? Que é você poder identificar pelo canto, né? Quem é também aquele indivíduo que está ali bonito, né, na natureza. Assim, é claro que inicialmente é mais fácil identificar pela coloração, pelo tamanho, pelo formato, né? Tamanho do bico, o tamanho da ave. Depois há uma questão que você aprimora ao longo do tempo, que é conhecer a vocalização das espécies, né? Mas isso é um trabalho que leva algum tempo, porque você tem espécies que têm um grande número de vocalizações diferentes. Então, assim, ou seja, a voz dele, o canto dele varia. Varia. Ele canta de uma determinada forma para chamar um parceiro. Ele canta de uma outra determinada forma para defender o território. Às vezes, quando ele tem um canto de defesa, viu algum predador, ele faz uma vocalização diferente. Então, várias espécies têm mais de uma vocalização. Então, até tu fechar o leque de conhecer todas as vocalizações de todas as espécies, é um longo trabalho de estudo, inclusive, né? Porque é muito diversificado. Mas você começa com cor, com tamanho, com o formato do bico, com o tamanho das pernas. Ok, eu fui lá, bati uma foto, o pássaro é bonita, não sei qual é. Eu tenho que buscar uma referência para identificar o nome científico, né? O nome comum. Como é que a pessoa faz? Vai perguntar para ti? Existem algumas formas. Hoje, felizmente, com a internet, você tem facilidades. Você tem alguns sites, por exemplo, tem um site brasileiro que chama-se Wikiaves, que nada mais acho que boa parte das pessoas conhece o Wikipédia, né? Que é sobre um conteúdo geral. E o Wikiaves, na verdade, é um fórum que concentra a temática de observação de aves. No Brasil. No Brasil. Ele é um site brasileiro que foi desenvolvido e que é muito interessante até comentar que hoje ele é o site de observação de aves mais acessado no mundo. Capaz! Ele é o número 1 do planeta. Então o Brasil começou tardiamente, mas desenvolveu-se muito rápido. Muito bem. Existe uma questão que agora esses números de fato de estar em primeiro lugar é em relação a acessos. O nosso número de observadores é inferior aos Estados Unidos, é inferior que a Europa. Mas as pessoas frequentam mais o site, digamos assim. Então é comum que um observador entre várias vezes lá, poste mais fotos, acesse as fotos dos outros colegas para ver as fotos, vejam novos registros, né? Então, por exemplo, o Wikiaves é uma fonte de descobertas para as pessoas. Então ele vê lá, postaram a foto daquela espécie tal ontem lá no Caieiras. Isso. A pessoa, aquele lá que eu ainda não vi, foi postado lá no Caieiras, porque está no site do Wikiaves lá, a pessoa consegue identificar a localização. Então ele é uma fonte tanto de identificação como de locais para você observar. Então hoje o Wikiaves é uma referência nacional. Eu acho que todo mundo que começa a observar logo conhece o Wikiaves, porque você vai digitar o nome de uma espécie lá, ele é um dos primeiros da lista que aparece no Google. No Google ele vai ser um dos primeiros que aparece. Ele é acessado intensamente. Então eu tenho uma foto que eu bati, eu vou lá no Wikiaves, certo? Sim. E ele vai ter alguém que já postou alguma foto daquela ave. Além disso, no próprio Wikiaves, você tem uma ferramenta de identificação pela imagem. Você pode subir a imagem e você clica um botãozinho, usa inteligência artificial e ele dá a probabilidade. Né? Não necessariamente ele vai acertar. Mas é uma referência inicial. E é um software que tem um grau de acerto e confiabilidade altíssimo. Assim, sabe? Isso é uma coisa mais recente. Né? A IA, vamos chamar que é uma coisa mais recente. Então, quando o Wikiaves nasceu, não tinha essa identificação automática. Então, eram as próprias pessoas que sugeriam a espécie, né? Eu acho que é esse aqui. Né? E você também tem um grupo de moderação, que são
pessoas... Palpiteiros. Não, Não, pessoas que palpiteiros não, são que oficialmente... conhecem, né? Isso, Conhecem. pessoas com formação, como eu, também sempre ajudei muito lá, que ajudam as pessoas, né? Porque Sim. tem espécies... Contestam, né? Até às vezes quando a identificação é duvidosa, eles contestam. Opa, não é bem assim. Isso, porque existem espécies que são muito parecidas visualmente. Muito parecidas. Mas são pássaros diferentes, São espécies pássaros diferentes. São espécies diferentes. E algumas você só diferencia pela vocalização. Então Aí tu é que olha... entra... Então tudo isso ajuda, né? Então às vezes tem fotos que o pessoal posta lá, você pergunta, você ouviu ele? Não ouvi. Então a gente não consegue identificar qual é a espécie. Mas a grande maioria a gente consegue. Mas nesse Estou caso falando de também exceções. tem que baixar o áudio, muito provavelmente. Porque aves tem áudio também. Isso. Tem áudio também. Você pode gravar, né? Você pode usar equipamento de gravação, tanto uma câmera como um gravador, e comparar com os dados do QAves, que é gratuito. Uma outra alternativa que existe também é um app, né, que se chama Merlin. É um app... Um aplicativo? É um aplicativo internacional, gratuito, que você baixa e aí você tem que baixar o banco de dados de aves da sua região. Então, vai ter um banco de dados lá de aves do sul do Brasil, do sudeste, do norte do Brasil. Nesse caso, ele é mundial. Inclusive, ele tem banco de dados de várias partes do mundo. E com esse aplicativo, ele tem também uma identificação por imagem. Então, você pode até com o celular tirar a foto e já identificar. Certo. E da vocalização também. Né? Então... Por isso que eu já vi pessoas que vão fazer essa observação e que vão junto com um gravador de áudio. Sim. Porque a câmera fotográfica é foto, não tem som. Né? Apesar de que hoje é mais até com o celular mesmo, né? Para a identificação do som. Existe a atividade de gravar o som da ave para você ter um registro científico, sonoro, até ter uma identificação, né? Porque as aves, né? E aí, não usando... Eu sou o observador leigo, né? Ele é o biólogo. Mas a gente fala que as aves têm sotaques, né? Então, a mesma espécie de ave, ela pode ter uma diferença no canto dependendo da região. O nordestino canta como nordestino. O gaúcho... Não, mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. É um sotaque, ela tem uma diferença. Inclusive, nesse aplicativo, ele tem muitas vezes vários sons da mesma ave de regiões diferentes. Sim. Né? A gente vai continuar essa conversa muito interessante, eu adoro esse assunto, né? Não é de hoje. E você vai entender um pouco mais se você pode também fazer esse tipo de observação. Onde é que você pode iniciar essas informações? Afinal, quais são as espécies que nós temos aqui, na nossa cidade ou na nossa região? E muito mais. Quem gosta de ave, passarinho, tucano, tem aquele pássaro que é a araponga, que quando eu era criança, meu Deus, que agonia aquele troço. Bem forte, perto né? de casa, era um inferno. Eu não podia matar ela, mas a vontade é que ela subisse, voasse. É um instantinho só, já estou voltando.